friezinha na barriga ou vocês também? Sério, não é negócio? Glória a Deus. Sabemos que é muita responsabilidade, queridos. Tão grande que talvez nem nós tenhamos noção do que era estar com isso aqui em cima. Tamanha responsabilidade. Porque não viemos aqui para falar o que eu quero, com todo respeito, para desabafar, e nem para falar da vida de ninguém. O servo de Deus, ele vem nessa tribuna para falar conforme o que Deus quer falar aos nossos ouvidos. Eu quero, por gentileza, sem perder tempo, que os meus queridos abram a Bíblia Sagrada no livro de Cantares, capítulo 1. Louvado seja Deus. Eu me apaixonei por esse livro porque hoje eu me sinto um apaixonado. Com muita humildade e carinho. Primeiramente pelo meu Deus maravilhoso, pela minha esposa que está aqui presente, pela minha família que está em casa, minha mãe, meus irmãos, e com muito respeito pela obra de Deus que são cada um de vocês. Amém, queridos? Cantares fala do amor verdadeiro. Louvado seja Deus, capítulo 1. Amém? Capítulo 1, somente o verso 5 e o 6 diz assim aqui na leitura desta Bíblia de defesa da fé. Verso 5: Eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E o verso 6: Não olhei para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ou seja, em outras traduções, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinha. A vinha que me pertence não guardei. Amém, queridos? Que Deus maravilhoso, queridos. Eu admiro muito e tenho pedido ao meu pastor insistentemente que Deus me conceda um pouco de sabedoria dentro deste livro especialmente. Aleluia, amém, queridos? Eu queria trazer aqui um versículo como base para esta palavra. Por gentileza, Hebreus capítulo 10, o verso 13, por favor. Amém? Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 10, 13, é isso aí? Aleluia. Agora olhei, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 2, o verso 14. Glória a Deus. Amém. Amém? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Aleluia. O versículo que eu citei primeiro, que eu troquei aqui o capítulo, por isso que apareceu outro, diz assim, ó: ora, a soma de todo o Velho Testamento é o que está por vir, simbolizando a Jesus e a sua igreja. Amém? Quando ele diz a sombra do Velho Testamento, ele quer dizer toda a cerimônia da parte levítica. Aleluia. Tinha que acontecer toda aquela cerimônia de acordo com a lei, para que verdadeiramente pudesse chegar o verdadeiro sumo sacerdote de nossas almas. Pois ele é o verdadeiro bispo, ele é o verdadeiro Senhor, ele é a verdadeira vida, ele é verdadeiramente os nossos sonhos realizados, ele é verdadeiramente, querido, o nosso galardão.
E o que me desperta a atenção, querido, aqui nesta palavra desta mulher, aleluia, é que esta mulher, ela tinha uma grande sede de se aproximar do rei Salomão. Nos estudos mais aprofundados, que cada um tem suas formas de estudar, vai dizer que esta mulher aqui, querido, ela pertencia, aleluia, a uma tribo de Israel que ficava isolada, porque não esta mulher, mas este povo que formava uma pequena tribo, eles partiram, saíram ali da Etiópia ou África do Sul e vieram ali e acamparam ali, querido, aleluia, em uma aldeia de Israel, e ali passaram, aleluia, a trabalhar para o governo de Israel, nas suas vinhas, colhendo as suas uvas, seus frutos. Eles dependiam deste trabalho árduo. Tinha que plantar, primeiramente tinha que preparar o terreno, depois plantava e depois ia colher. E por ser um trabalho árduo que só entende quem é do interior, do sertão, como eu. E o lindo de tudo é que esta mulher, que não fala o seu nome, não cita o seu nome, ela vai dizer a sua profissão, ela vai dizer a sua cor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas acima de tudo, querido, ela vai despertar e confessar uma curiosidade e um desejo ardente de se aproximar do rei. Naquela época o rei era o rei Salomão. O rei Davi havia partido para o Senhor, e Salomão, por escolha e vontade própria de Deus, havia assumido o trono de Davi. E todo aquele que assumiu o trono de Davi, querido, para o povo de Israel, louvado seja Deus, ele era o próprio Cristo no passado. Porque eles entendiam, de acordo com a lei, de acordo com os ensinamentos e as profecias, para aquele homem que estava no comando, no controle, no trono, eles entendiam que Deus, ou o Espírito do Eterno, querido, vinha diretamente sobre aquele homem e ali governava a nação, e ali ditava as suas regras, e ali ditava as suas profecias. E se o povo obedecesse conforme a vontade de Deus, o reino, aleluia, prosseguia, o reino aumentava. Mas a respeito desta mulher ou daquela pequena tribo, eles vinham de outra nação, do Egito, que na época era a potência mundial, que já estava ali disputando com, aleluia, com a nação de Israel, para ver quem conquistava mais território, para ver quem se tornava mais poderoso, porque os dois tinham o mesmo projeto, o mesmo plano, de dominar o Oriente, e dominando o Oriente Médio, onde estava localizado Israel, dominava todo o globo terrestre, que por sinal, hoje ainda continua assim. Aquele que controla Israel, controla, aleluia, as nações, de acordo com a vontade de Deus. Vocês vejam bem, por logo que eu estou tentando explicar, hoje quem governa Israel é os próprios americanos, Estados Unidos. E os Estados Unidos estão no poder, pela permissão de Deus, de todas as ilhas, todos os países. Mas aí vamos lá, querido, havia um despertamento naquela mulher, mas ela não conhecia, ela não entendia, não tinha como ela ou eles, aquela tribo, se chegar até o rei. Por quê? Porque primeiramente, diante da lei, dentro da lei, toda pessoa que não era israelita, todo varão que não era circuncidado, que tinha a marca da lei, e toda mulher que não fosse esposa de um judeu ou de um israelita, que cumprisse toda a lei,
estou falando esta noite. Observe aquela mulher sírio-fenícia, conhecida como a mulher cananeia, que era a sua nação, os cananeus, que habitavam em Israel antes de Israel chegar. E quando ela ouve a saber que o maior missionário de todos os tempos, de todas as épocas, Jesus de Nazaré, ia passando pelo seu território, era uma oportunidade única. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque para se chegar, querido, até, aleluia, os limites de Israel, olhando no mapa geográfico, louvado seja Deus, Israel começa, aleluia, no Egito e termina no Líbano. E para que Jesus chegasse, querido, até a última tribo, que se chamava Dan, aleluia, para profetizar, para dar continuidade ao seu ministério sacerdotal, para que assim se cumprisse a profecia no Evangelho de João. Louvado seja Deus, capítulo 1, verso 11, que vai dizer assim aos nossos corações: Ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, não recebeu. Mas todos quanto aceitaram, Deus deu o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Eu já quero te dizer esta noite, diante do nosso Deus, diante deste altar sagrado, diante dessas testemunhas, que para Deus é, aleluia, especial, que você deve se orgulhar humildemente, que você deve se alegrar e bater no teu peito esta noite e dizer: eu sou filho de Deus. Não pela lei, porque a lei apartava, porque a lei separava, aleluia, porque a lei criticava e porque a lei julgava, mas pela graça, porque a graça me abraça, porque a graça me ama, porque a graça me acolhe, porque a graça me trata, porque a graça me lapida de acordo com a vontade de Deus. Então o rei ia passando. Queridos, quando nós vamos olhar a imagem de Jesus dentro da Bíblia, para quem gosta da Bíblia, você vai ver lá em Isaías, o profeta de Deus escreveu, Isaías capítulo 53, e vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Aí vai falar, querendo no ser irmão, mas abaixo ele vai dizer: porque ele era sem formosura, nenhuma beleza havia sobre ele para que o desejasse, porque ele era homem com dores no trabalho, homem sofrido. Louvado seja Deus. Então, quando o Nazareno, filho de Deus Todo-Poderoso, aleluia, que não tinha riqueza material, que não tinha formosura, louvado seja Deus, mas que tinha e tem o poder e o controle e o total, aleluia, conhecimento, poder sobre a minha e tua vida, ia passando, aleluia, para chegar então na última tribo, ou nos limites de Israel, porque esta era a vontade do nosso Pai querido. Ele tinha que passar por essa aldeia, aleluia, desses sírios fenícios, que dava acesso ao Líbano. Ele tinha que passar, porque no mapa geográfico havia somente um caminho, e este caminho, conhecido hoje como BR, era acesso para quem ia, para quem vinha, para chegar em Israel, para quem vinha do livro da Turquia, da Síria, tinha que passar por este caminho, ou para subir a Israel, aleluia, para a Turquia, para a Síria, tinha que passar por este caminho. Então o rei Jesus de Nazaré foi subindo com o seu manto sacerdotal, louvado seja Deus. E não é que Jesus era conhecido, não, mas a sua glória, o seu poder, a sua humildade o constrangia, o seu amor, aleluia, confundia. Louvado seja Deus, os mais sábios, os mais intelectuais, aleluia, louvado seja Deus. E quando corria-se a fama que o Nazareno vinha passando,
aleluia. E aí o que acontece, meu amado? As pessoas corriam porque não tinha outra opção. Por quê? Porque aquele povo, louvado seja Deus, não por discriminação, mas dentro da palavra, era um povo que era preso, aleluia, na magia, no engano, na mentira, na feitiçaria, e aí tentava, aleluia, os seus meios para se libertar, ou até mesmo para se curar, e era em vão. Por quê? Porque o inimigo de vossas almas, ele tem o poder, mas tem o limite, e este limite é concedido, permitido, autorizado, decretado por ele, pelo Pai Celestial. Então aquela mulher, ela se desesperou. Ela se desesperou. Porque segundo os historiadores da sua época, aquela mulher, ela era uma adoradora de Baal. Era uma entidade que controlava todo o Oriente Médio, praticamente, antes do verdadeiro Senhor e possuidor dos céus e da terra colocar o seu trono em Israel. E quando Jesus, reencarnado no Velho Testamento, através de Josué, Moisés e toda a liderança, que chega e começa a ganhar território, o inimigo fica desesperado. E sabendo ele que ia perder aquelas vidas preciosas, porque não era dele, mas aquele que fez o céu e a terra, ele cuidou de lançar o mesmo que ele está lançando hoje, as pestes, as pragas, a ensilada, para que essas almas não fossem alcançadas pelo Senhor. Por isso eu quero sair só um pouquinho do contexto. Por isso Deus te chamou esta noite, com todo respeito, não foi para passear, não foi para desfilar, não. O Senhor te chamou essa noite para que você pudesse ganhar essas almas para Ele através da tua fé, através do teu silêncio, mas não teu temor. Aleluia! Através da tua simplicidade, mas no teu caminhar para a casa do Pai. E o caso daquela mulher era mais grave, porque sua filha estava totalmente manifestada ou possessa. E o que é isso, irmão? Aleluia! É quando o adversário, aleluia, dá ordem a uma legião para perseguir aquela alma, seja homem ou mulher, aleluia, destruir até a morte, até Deus permitir. O problema é, louvado seja Deus, é quando Deus não permite, querido. Oh, aleluia! Enquanto mais ele bate, enquanto mais ele persegue, mais a vida vai ficando moldada, lapidada, trabalhada pelo Rei. E você sabe por que eu estou trazendo essa mensagem tão linda? Primeiramente, porque o meu Deus me deu essa oportunidade. E depois, porque os homens de Deus confiaram no Santo Espírito de Deus. Pois quem está aqui essa noite, louvado seja Deus, cheio de falhas e defeitos, ainda quando criança, pastor Sérgio, senhora minha mãe que está a 3 quarteirão daqui, uma senhora já cansada, passou a vida do trabalhando para nos sustentar, porque meu pai foi embora, deixou uma mãe viúva com 6 filhos para criar. E minha mãe, pelo contrário, não foi se prostituir, não foi roubar, foi ser serva, servir e ser doméstica de família. Mas ainda quando criança, querido, a gente morava no interior do Matagal. Eu peguei uma bactéria no estômago, não sei de que, como ainda criança, e de repente minha mãe conta, e essas palavras estão no meu ouvido sempre que me lembro, que eu fiquei assim como só um corinho, bem magrinho, pequenininho, parece um feto. E minha mãe se desesperou, a cada dia se acabando mais. E minha mãe pegou o resto da
E minha mãe correu e levou para o médico. E o hospital naquele tempo sem condição, sem conhecimento, sem as condições financeiras para tratar. Minha mãe disse que um médico examinou, fez ali o faz de conta, chegou para ela e disse assim: olha, eu lamento dizer, pegue o seu filho e leve para morrer em casa, para que a senhora possa sepultá-la, porque essa bactéria grave é desconhecida da medicina, não temos remédio, não temos a cura, e nós não podemos fazer mais nada. O que nós podíamos fazer, nós fizemos, e de fato ele fez, porque falando ele para um analfabeta, para uma mulher sem conhecimento, sem ter R$1 no bolso, louvado seja Deus, minha mãe encheu os olhos d'água, encheu do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não leva o tempo, aleluia, conta o tempo da ignorância do ser humano, aleluia. Minha mãe diz que ela me pegou bem miudinho, se prostou diante da sala do médico, aleluia, disse assim: olha, seu médico, aleluia, essa criança não é minha, de Deus, e se o Senhor me deu essa criança para morrer, pois que Deus leve, mas se Deus me deu meu filho para, aleluia, ser meu filho, que Deus venha curar, que Deus venha dar vida, louvado seja Deus. Aí aquela mulher cananeia, porque nós queríamos ser todos católicos, mas com todo respeito, era uma família de fariseu, porque nem na igreja ia. Igreja sem quantas léguas, graças a Deus. Minha mãe pegou o fetinho, um bichinho, só o gordinho levou, chorando para casa. Falou aquilo, movido pelo Espírito, pela fé. E aí quando chegou em casa, minha mãe disse assim: olha, queridos, Senhor, eu não batizei meu filho ainda, não deu tempo, mas se ele sobreviver, Senhor, eu vou fazer uma promessa. Eu vou colocar o nome dele, do homem santo de Deus chamado João Paulo II, que na época era o apóstolo da Igreja Católica. Louvado seja Deus, que com todo respeito estamos nós para criticar o julgar. O julgamento vem em Deus e a obra e o conselho de cada um. E assim foi feito. Minha mãe não sabia, louvado seja Deus, que ela estava batizando o seu filhinho com o nome de 2 servos do Senhor, que foi cabeça e liderança e apóstolo, pastor, presidente de Israel, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Ou seja, apóstolo João e apóstolo Paulo. E além que eu fui crescendo, e na verdade, queridos, eu não fiquei mais normal. Eu até acho, com todo respeito, que nenhum crente é normal. Sabe por quê, querido? Porque nós andamos ao contrário deste mundo. Para quem tem condição, final de semana, aleluia, você vai à praia, as pessoas botam a melhor roupa, o melhor perfume, pega o seu melhor cartão e vai ali se exibir, se amostrar, passear. É bom, mas nós temos um compromisso melhor. Nós vamos para a presença de Deus e adorar e glorificar, porque sabemos que não vai ir de mão vazia. As pessoas vestem seus trajes, aleluia, querido, de saco de pancada, e vão para os estádios glorificar a matéria pecaminosa, a corrupção. Nós botamos a melhor roupa que tem, de bazar ou emprestada ou doada, e vamos glorificar aquele que tudo pode, que fez o céu e a terra. E aí, meu querido, estou quase encerrando. Eu não fiquei normal, fisicamente e mentalmente. Essa criança que vem aí agora com 2 copinhos na mão, esse anjinho de Deus. Minha mãe dizia assim, meu pastor, quando meu pai trabalhava o mês todinho, nessa época ele estava com a gente ainda, cuidando lá do roçado, do patrão, dos gados, e eu pelo meio, tangendo os bichos, os animais. Então vim. Aí minha mãe dizia o dinheiro no final do mês, dizia assim: meu filho, eu vou no centro, vou comprar as roupinhas para as crianças, roupinha para nós, está chegando as festas juninas,
para você. Pode ter direito. Mamãe pegava no meu bracinho e nós íamos para o centro e cantava ali, olhando para os prédios assim, batendo nos outros. E quando menos espera, querido, eu caía no chão, tomava um choque, apagava a vista, e eu caía me tremendo, me babando todinho. E o médico, mamãe me levou para o médico e disse: meu filho, vai comigo para qualquer canto, de repente cai, se babando todinho. E as pessoas sem medo, as pessoas se afastam, dizem que isso é contagioso. E só eu, que sou a mãe, abraço meu filho. E eu quero que o Senhor me dê uma explicação. E o médico disse assim: olha, o prontuário dele é simples, ele está doido. Se chegar maior de idade, vai ter que internar. Eu nunca vi uma cadeia, um presídio, eu nunca vi uma selva de pedra, eu nunca vi uma ilha de pátio, eu nunca vi uma fornalha de Nabucodonosor prender o segurar o verdadeiro adorador. Pode prender a matéria, mas não pode prender o espírito. Então o médico disse assim: olha, eu vou passar para ele um calmante, vai acalmar, mas não vai resolver. E passou o tal de cardenal. E eu tomei esse troço até 16 anos de idade. Eu tinha que ficar, olha como isso é sério, eu tinha que ficar 24 por 48 dopado ou drogado, porque isso, a entidade que me possuía, que era o mesmo tal de Baal, que não é de nem falar seu nome, e eu já vou dizer com muito respeito e humildade, aquele que puder evitar falar o nome do diabo deste altar, é muito melhor, porque não é de nem falar o seu nome. Queridos, eu tomei esse troço até 16 anos, tomei, mas ficava sempre ali aqui do lado. E quando foi um dia, minha mãe correndo comigo de farmácia para farmácia, e por ser caro, os farmacêuticos escondiam e vendiam para os filhos de quem tem condição, para os filhos dos fazendeiros, para os filhos dos colonos que tem comércio, né? Para essas pessoas da alta sociedade que nós temos o privilégio de servir hoje como servo. Aleluia. Então minha mãe, cansada, disse assim: meu Deus, eu não vou mais atrás desse medicamento para o meu filho. Eu estou cansado e a cada dia ele fica pior. Minha mãe, o Senhor tem duas opções, meu Deus: ou cura o meu filho de vez, ou leva ele de vez para tu, porque eu não quero ele dessa forma. E assim o meu Deus fez. Hoje eu dou pulo de alegria para o meu Deus. Hoje eu dou grito de vibração e alegria para o meu Deus. Se for preciso, eu dou pirueta, sai uma perna só, agora fica no nome daquele, aleluia, que tem gerado pela minha tua vida, querido. E desta forma aconteceu na vida daquela mulher. Ela não conhecia Jesus. Essa mulher morena, ela simboliza o povo, aleluia, da velha aliança, que não era israelita. Elas queriam se chegar para ter o mesmo privilégio, para servir o mesmo Deus, para ter a mesma graça, para ter a mesma condição, aleluia, para ser respeitada, para ser amada, como é o povo de Israel. Mas aleluia, era uma alegoria, já simbolizava a minha e a tua vida se chegando até o rei, aleluia, para ter uma nova identidade, para morar em uma nova cidade, para ter um novo Senhor, um novo Deus, aleluia, para ter, querido, o privilégio de servir de Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, louvado seja Deus, querido. E aquela mulher foi muito linda para a fora dela. Ela correu e ficou ali esperando, querido.
A Bíblia diz que Jesus ia subindo no caminho e a mulher começa a gritar atrás, porque Jesus era conhecido pelo seu manto. Ele é sumo sacerdote e tinha que andar com os mantos, aleluia, de sumo sacerdote, que era uma roupa brilhosa, branca com azul, aleluia, cheio de brilhante esmeralda, simbolizando a minha e a tua vida, de acordo com as nossas obras para com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando aquela mulher viu o santo de Israel, o Nazareno, caminhando nas ruas, naquelas pedras, aleluia, atrás de sede por alma, não sabia ela que o Senhor tinha sede por ela, ao contrário dela, tinha sede pela cura da sua filha. E aquela mulher chega gritando, aleluia, dizendo: ei Senhor, aleluia. E quem estava, aleluia, na carne não estava no Espírito. Nós até devemos entender por quê? Porque o Espírito do Senhor não havia pousado ainda, porque só pousou em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então nós entendemos que eles ainda estavam adquirindo a experiência e sendo trabalhados, como todos nós estamos essa noite. Louvado seja Deus. Mas o Mestre, o Senhor de nossas almas, sabia, entendia, porque estava profetizado, estava marcado e decretado aquele encontro. E Pedro, sacado, olha para aquela mulher. Estou conjecturando, a Bíblia não diz o nome dele, mas ele disse: Senhor, despede essa mulher, faz o tempo que vem toda atrás de nós. Você sabe qual era o mistério? Eu vou revelar. Jesus andava às pressas porque ele tinha compromisso, mas a Bíblia diz que Jesus não podia andar por qualquer canto, porque o judeu era odiado fora da sua pátria, e Jesus agora estava em um território estrangeiro, que era o Esquilo Fenício, aleluia. Então o medo deles era esse, querido, era de ser apredejado, era de ser degolado ao fio da espada, porque era do tempo da lei, era um povo sem temor, era um povo furioso, por senso manifestado. Então, quando alguém chamava a atenção de Jesus, eles imediatamente repreendiam. Mas Jesus, aleluia, sendo ele Deus, sendo ele Senhor, poderoso, amoroso, aleluia, ele vai dizer, aleluia, louvado seja Deus. Ele se volta para aquela mulher e diz: o que queres? E ela vai dizer: Senhor, olha, Senhor, cura minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus responde para aquela mulher, aleluia, ele vai dizer: mulher, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Louvado seja Deus. Jesus quer dizer: mulher, eu vim primeiro para o que meu Pai, depois, aleluia, alcançarei vocês. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz: sim, Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos, aleluia, também depende, necessita das migalhas que cai da mesa de seu Senhor. E aquilo tocou no coração do mestre, querido. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o rei Davi vai dizer que Deus não resiste um coração contrito, mas de verdade, não de fingimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus encheu, aleluia, de compaixão, aleluia, disse: mulher, vai em paz, aleluia, porque tua filha estará curada em nome de Jesus. Quando recebe esta palavra em nome de Jesus, eu já quero agradecer a minha oportunidade.